Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo de número 24. Glória a Deus. Mateus, número 24. Vamos ler alguns versículos que está 27 e em seguinte, algo em seguinte. Livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 27. Bem rápido, para nós meditarmos nesta palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai de onde? Do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem. Segura aí os textos aí. Versículo de número 29. Ou então vamos para o 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O texto é praticamente autoexplicativo, senhora Marileusa. É um texto apocalíptico, escatológico, é um texto bíblico que ainda não se cumpriu. Nós não sabemos o dia que esse texto vai se cumprir, nós não sabemos. E esse texto, aqui em Mateus, vai dizer que passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Todas as profecias bíblicas, inclusive as profecias antes desta já se cumpriram todas em relação a Jesus. Essas aqui é uma que falta se cumprir. Então essa aqui nunca vai cair por terra. Esse texto bíblico não vai ficar simplesmente grafado em letras aqui na Bíblia. Ele vai se cumprir. O dia eu não sei, a hora você não sabe, mas provavelmente a gente saberá do tempo. A Bíblia nos dá uma orientação e dizendo: olhai para a figueira, se referindo à nação de Israel. Então vamos falar um
pouquinho desse texto de Mateus, capítulo de número 24, 27 e o versículo de número 30. Preste bastante atenção nesse texto, que você já sabe, mas nós vamos aqui apenas colaborar um pouco mais com aquilo que você já sabe e aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Caso você não entenda alguma coisa que eu diga, você levante assim, peça a palavra e você pode perguntar. Amém? Não vai ser só o pregador, o menino aqui, Pedro Elias, falando e você de repente com uma duvidazinha aí. Já quero agradecer a igreja, pastor, que nos convidou para ministrar hoje a palavra do Senhor. Mateus 24 já vai falando sobre o tempo do fim. O livro de Mateus foi escrito exatamente ou exclusivamente para uma nação, para um povo específico, os judeus. Mas Paulo chega a dizer que Deus fez um povo, de ambos os povos, Deus fez um povo chamado igreja. Paulo diz: não há judeu, não há grego, não há gentil, não há um povo. Então a carta não foi escrita e direcionada para os judeus necessariamente nesses termos que Paulo fala, mas foi endereçada para todos, toda a terra, todos os povos. Então hoje ela é endereçada para nós. Por quê? Porque nós temos que conhecer as coisas futuras. O jornal ainda vai anunciar algumas coisas, mas a maioria dos crentes aqui já sabe o que vai acontecer. O jornal, em relação às coisas futuras bíblicas, está perdendo para a maioria dos crentes aqui que não tem nem o primeiro grau, o segundo grau. A maioria dos crentes, ou todos os crentes, crê na palavra de Deus. Se tem algum crente que não crê na Bíblia, é porque ele está mal informado ainda, mas se explicar corretamente, ele vai entender a palavra do Senhor. O Evangelho de Cristo é algo simples, verdadeiro, puro, que não deve nos assombrar ao ponto de dizer: não dou conta de pregar, não dou conta de ensinar, não dou conta disso e daquilo. Não pensa não. A palavra de Deus é a coisa mais verdadeira, mais simples. Veja bem, abrindo parênteses bem rapidinho, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Se o nosso crer viesse por ler, estudar, fazer faculdade, aí ia ter muitas situações complicadas, né? Senhor Justino Mafra Ferreira. Mateus 24, ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo em duas fases. A segunda vinda de Cristo em duas fases. A segunda vinda de Cristo em duas etapas, duas fases, duas etapas. A primeira vinda de Cristo, todos nós conhecemos a história, nos conta. A primeira vinda de Cristo, você sabe, eu sei, todos nós sabemos, foi através da irmã Maria, onde Jesus Cristo nasceu. Para Jesus ser legalizado na terra, ele precisou nascer. Do contrário, ele não seria legal. Por quê? Porque a terra é de seres humanos e não de espíritos. Quando o inimigo das nossas almas, com os demônios, né? Toda a casta demoníaca, espírito imundo, que a Bíblia chama espírito imundo, e demônios, anjos caídos, que há uma diferença entre essas classes demoníacas, espírito imundo, anjo caído, não é? Espírito imundo, demônios. E lá no livro de Salmo 91, a Bíblia vai dar nome a vários espíritos imundos.
Mas a anjo caído só existe um. Anjo caído. Não vou entrar nesse mérito, esse não é o nosso propósito. Mas no mundo espiritual funciona dessa forma. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós somos o ser que é natural da terra, e também podemos logo dizer que somos natural do mundo também espiritual. Jesus, para nascer, ele precisou se materializar, nascer, tomou forma humana. O demônio, por isso que o demônio não é legal, os espíritos não são legal na terra. Por quê? Porque eles não têm corpo. Aí você se pergunta, por que Jesus teve que nascer? Para poder ser participante da terra. Só é participante da terra quem nasce dela. Do contrário, não é. É ilegal o Satanás querer tomar posse de alguma coisa. Ele tomou posse devido à brecha que Adão deu. Aí ele chega até a oferecer, achando que é dele. Porque Adão pecou lá no jardim do Éden. Aí para Jesus ele vem e oferece: tudo isso eu te darei, os reinos, te darei a glória, se prostrares, me adorar. E a Bíblia já diz que a terra e a plenitude é do Senhor. Como é que Satanás acha que ele tem alguma coisa? Não tem nada. Então qualquer crente, conhecedor de Jesus, tem poder para expulsar qualquer espírito imundo. Quem te deu essa legalidade? O sangue de Jesus. Como nós, que por nós entrou o pecado, por Adão entrou o pecado, e todos nós somos afetados por esse pecado. Então lá na cruz do Calvário, Jesus pegou esse pecado e morreu, porque nós cremos, nos arrependemos deles, colocamos nas costas de Jesus, e então agora nós temos legalidade. Jesus disse para a sua igreja: eu vos dei poder sobre todos os espíritos imundos, interpretando lá aquelas bandicastas de demônio que está lá. O Jesus disse: pisarás, e vai dizendo tanta coisa. Em Marcos capítulo de número 15, versículo de 16 para frente, os versículos final do capítulo 15. Então nós temos poder da parte de Deus para expulsar o demônio, porque primeiro, ele não é legal na terra. Jesus sim é legal, é legalizado na terra, porque nasceu. Vamos lá. Ele veio através da nossa irmã Maria, cumpriu seu ministério. Após isso ele foi levado ao matadouro e morreu. E ele disse: olha, fiquem prontos e preparados, que eu voltarei a segunda vez a essa terra. Vai voltar. Ele anunciou isso há mais de 2000 anos atrás. Vou voltar a segunda vez. A primeira vez foi exatamente para pegar os nossos pecados, morrer por nós na cruz do Calvário. E ele disse: eu vou voltar a segunda vez. E essa segunda vez, ela vai acontecer. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós já disse que a Bíblia faz alusão que nós saberemos o tempo. O tempo. Por isso que o livro de Daniel, que também é um livro apocalíptico, assim como os finais dos capítulos de Mateus é apocalíptico, e você vai decifrando tudo lá em Apocalipse de João, certo? Então Jesus ele fala exatamente disso, da sua segunda vida. A segunda vida, ele não vem mais morrer. A segunda vida dele, ele não vai mais estar procurando pecadores. Ele vem para a igreja, ele vem como noivo da igreja. A Bíblia diz: assim como relâmpago, assim como uma comparação, relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Você sabe a distância do Oriente para o Ocidente? É
distância muito grande. Para você, aqui é só para você perceber, para nós percebermos a rapidez que é o arrebatamento da igreja. Uma velocidade muito grande. A Bíblia compara como relâmpago nesse texto aqui. Assim como o relâmpago. Relâmpago, você sabe que é um relâmpago, né? Todos nós sabemos que é um relâmpago. Relâmpago não é novidade para nós. Todo mundo sabe de onde vem um relâmpago. Sabemos o que é essa simbologia que Jesus está fazendo, comparando a vida dele como um relâmpago. Muito rápido. É como Paulo diz lá na carta, quando escreve aos Coríntios: abrir e fechar de olhos, piscar de olhos, piscar de olhos. É isso aqui. A rapidez é tão grande. Aí a Bíblia diz assim: olha, o Oriente do Ocidente, meu irmão, está quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros, um distante do outro. E a Bíblia diz assim: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E você sabe essa velocidade que corre quilômetros até o Ocidente? É como se fosse a luz, o relâmpago, a velocidade de um relâmpago. Aonde é formado o relâmpago? Nas nuvens, ou encontro do ar, da atmosfera com a terra, o quente com o frio, batem-se e formam uma carga elétrica chamada relâmpago, e junto com ele já forma também o trovão. Ambos saem juntos, mas a velocidade do relâmpago é 300 mil quilômetros, se é que dá para medir, por segundo. 300 mil quilômetros por segundo é quase a velocidade, ou é comparado à velocidade da luz. Piscar de olhos, vamos sim. É muito rápido. A segunda vinda de Cristo, na sua primeira etapa, vai ser uma velocidade que não tem como nem calcular direito. Aí a Bíblia só diz, assim como o relâmpago está no Oriente, aí a Bíblia diz por Paulo, é no abrir e fechar de olhos. A rapidez do arrebatamento, meu irmão, é muitíssimo rápida. Por isso a Bíblia sempre adverte assim: estais vigilante, assim como foi nos dias de Noé. Quando se fala nos dias de Noé, não está se falando do período de fabricação da arca, de construção da arca. Está se falando aí que os homens não estão nem se apercebendo. Está se falando que eles não estão pregando, eles não estão nem aí. Aí essa é a comparação que a Bíblia fala, assim como foi nos dias de Noé. Ou seja, Noé está pregando, o grande pregador Noé, e zero de pessoas, exceto a sua família, que aderiram à pregação dele e entraram na arca e foram livres do dilúvio. O mundo hoje, a igreja hoje, a família hoje, a sociedade hoje, temos esses dias semelhantes aos dias de Noé? Dentro da igreja está como os dias de Noé? A sociedade está como os dias de Noé? A nossa família está como os dias de Noé? A Bíblia diz: é hora de despertarmos do sono. Muitos de nós dormimos o sono espiritual. Dormimos como Jonas naquela embarcação. As coisas estão acontecendo do outro lado, e ele simplesmente dorme como se nada estivesse acontecendo. Ele sabe que o Cristo dele vai voltar. Ele está dentro da igreja 10, 20, 30 anos, mas até hoje não percebe que Jesus Cristo está na porta. Já não crê no arrebatamento. Vivemos uma vida
Paulo diz, carta que ele escreve à igreja em Roma, já que tem igreja em Roma e nunca teve igreja em Roma, ele diz que devemos fazer um tal de chamado culto racional, para que entendeis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Capítulo de número 12. Devemos fazer o culto racional todos os dias. É o que a Bíblia diz também em Mateus. Tome a sua cruz e me segue dia após dia. Tome, não, a sua cruz. A sua cruz aí, evangelho é cruz, meu. Evangelho é cruz. Tome a sua cruz. Tomou? Agora vamos seguir a Jesus. Todas as pessoas que decidiram voluntariamente seguir a Cristo não vão entrar no céu sem ter marcas profundas na vida espiritual, emocional e tudo. Descarte o evangelho aí que não deixou uma marca em você. Pode descartar. Eu vou para a igreja porque sim, tem que ir para a igreja porque a igreja mesmo é a noiva do Cordeiro, vai subir no arrebatamento mesmo. Mas o evangelho de Jesus Cristo é confronto. E porque você confronta, você pode ser morto. Não fique aguardando nos últimos dias do arrebatamento, tapinha nas costas, dizer que você pregou, cantou, tem um carro, tem isso. Não, vai piorar. Porque as obras das trevas lutam todo momento, todo segundo, e botam todas as forças para derrubar um líder, para derrubar um crente, para derrubar um pastor, para derrubar uma família, para divorciar, para fazer tanta loucura. Lutam diariamente, constantemente, incessantemente, não param enquanto não destrói um casamento, uma família, um filho. E nós ficamos, na maioria das vezes, nos degladiando, brigando entre nós mesmos. Mas o Espírito de Deus, qual vai levar a sua igreja, tem que ser imaculado, uma igreja santa, sem ruga, para poder subir no arrebatamento da igreja. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as boas novas de salvação. A segunda vinda de Cristo, essa é a primeira fase. É o arrebatamento. É o arrebatamento da igreja. É a primeira fase. Para concluir. E a segunda fase, que a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz na segunda fase, já no versículo de número 30. Então, aí diz assim, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a grande tribulação, né? 29 é a grande tribulação. Então, no finalzinho da grande tribulação, diz assim o texto: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus. Vai aparecer no céu um sinal. Que sinal é esse? É o lugar onde a Bíblia diz que todo olho verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí diz: todas as tribos da terra se lamentarão. Apocalipse capítulo de número 6, e me parece que o versículo 20 e alguns que se seguem. Eles vão dizer: esconda-nos da face daquele que está sentado no trono. Aí eles vão pedir: monte caiam sobre nós. Nós não resistimos. Por isso que está dizendo aqui essa lamentação. Quem é que vai estar se lamentando quando eles verem o sinal no céu? Desviados, crentes que levou a vida do jeito que quis levar, o mundo, e muitos se lamentarão, vão se lamentar profundamente.
E essa lamentação aqui, eles vão se lamentar porque estão vendo um sinal. Jesus está voltando. A segunda etapa da segunda vinda. Primeira vinda para a igreja, rápido, preparou a igreja, foi embora. Aí passam 7 anos, igreja do tribunal de Cristo, na terra, grande tribulação, que é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é lá Apocalipse capítulo número 6, o primeiro selo, só o primeiro selo tem 3 anos e meio, abriu-se o primeiro selo, Jesus abriu o selo, porque ele pegou o livro da mão de Deus, e disse, ninguém é digno de abrir, aí João perguntou, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Aí Jesus disse, aí disseram, eis aqui o leão da tribo de Judá. Jesus pegou o livro da mão de Deus, abriu o primeiro selo, ouviu-se um cavalo branco, saiu para vencer, com um arco nas suas mãos. Esse aí, o cavalo branco, não é o cavalo branco do capítulo 19, aonde acontece a segunda vinda de Cristo, dessa segunda etapa, aonde ele vem montado em um cavalo branco, e juntamente com ele a Bíblia diz que vem um exército, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diferente do capítulo de número 6, é o anticristo que entra para reinar durante 7 anos, vai fazer um pacto com Israel. Isso aí, meus irmãos, tudo está na mídia, isso aí. Antigamente isso era novidade para nós, mas hoje isso aí está muito fácil de decifrar. Construção do terceiro templo. Esse templo, quem vai adorar nele são os judeus, são os muçulmanos e são os cristãos. Aí a primeira metade da grande tribulação é aquele negócio, aquele carinho, o anticristo resolvendo. Depois da segunda metade das 70 semanas, a última semana de Daniel vai se cumprir. Por isso que a Bíblia diz, Daniel está determinada para o teu povo 70 semanas. Das 70 semanas só falta uma se cumprir. 69 semanas já se cumpriram. Cada semana representa um ano. Por exemplo, uma semana falta. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Então, é representada cada dia um ano. Está faltando uma semana para se cumprir. Aí por isso que a Bíblia diz, olha, a grande tribulação é especificamente para os judeus levarem eles se converterem. Quando eles se convertem, suplicam lá no monte, lá no vale do Meguido, aonde todas as nações virão contra Israel, exceto algumas, vão botar para tirar do mapa, para destruir. E então eles clamam e alguns fogem, como a Bíblia nos mostra lá, o dragão fugindo, a mulher fugindo e o dragão atrás. Então eles clamam e Jesus vem com a igreja, vem um cavalo montado. Aí ele vai vir. Aí a Bíblia diz que eles vão se lamentar na segunda vinda de Cristo, essa segunda etapa. Eles vão se lamentar, os homens vão se lamentar, vão querer morrer. Montes caem sobre nós, morte nos mata. A morte será presa. Todo aquele que negou o nome do Senhor vai sofrer. Todo aquele que nega o nome do Senhor vai sofrer terrivelmente. Primeiro, porque vão aceitar o sinal da besta, o símbolo da besta, o nome da besta, o governo da besta. Quem é a besta? Que fala Daniel, João fala no anticristo, Apocalipse também fala de uma besta.
Na verdade, Daniel fala de um terrível animal. Ele vem falando do primeiro animal, leão, urso, leão, vai falando. Quando chega na vez do anticristo, ele não tem capacidade de decidir. Já Deus mostra isso para João, é uma besta que subiu do mar. Capítulo 13 de Apocalipse. A besta subiu do mar e outra besta subiu da terra. O falso profeta subiu do mar. As nações, a aglomeração de nações votaram a favor dessa besta, deste homem, que terá o número 666. O número 6 é a plenitude do homem. O número 6 é o número do homem, é o número do ápice do poder político e tudo mais que você imaginar. O homem só chega na fase 6. E nós, falando de dispensação, estamos na dispensação, última dispensação, que é a sexta dispensação, dispensação da graça do homem na terra. A outra dispensação será o reino milenial, é a sétima dispensação, a dispensação de Cristo. Cristo, o número de Cristo é o número 7. Eu finalizo nessa noite com essas declarações da palavra do Senhor. Todo olho verá o Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta. Primeiro, com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta. Os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo, irmão Alex, os que morreram em Cristo. A tua vozinha, se o nome dela aqui agora no momento, né? Maria Lopes, né? Esses crentes que morreram em Cristo vão ressuscitar. Ressuscitarão. Todo crente, toda pessoa que morreu na fé em Cristo vai ressuscitar. Não existe, talvez, as partículas desse corpo, não sei. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, vocês vão ver o Filho do Homem. Isso significa que Jesus não perdeu a identidade humana, a identificação ou a identidade humana. Ele prefere ser chamado de Filho do Homem. Sabe por quê? Exatamente por causa do seu sacrifício e porque ele veio à terra. Porque ele poderia ser muito bem chamado aqui, Filho de Deus vai vir sobre não, Filho do Homem. Pode ver em Apocalipse, você vai ver muito essa expressão, o Filho do Homem, se referindo e valorizando a humanidade dele e também dos companheiros que ele salvou pelo seu sangue. Se eu e você não tivermos a marca do sangue de Cristo em nossa vida, nós não entraremos no reino dos céus. Primeiro vamos sofrer na grande tribulação e para completar, vem o juízo final. Após tudo isso, reino de Cristo, aí entra no juízo final. Entrou no juízo final, tchau, acabou. Essa etapa vai sofrer. Sofrer, a palavra ainda é fácil, é morna, é simples. Não é um sofrimento como a gente acha, vai sofrer, não. É 3 vezes mais do que a fornalha, 7 vezes mais do que a fornalha lá dos meninos que estavam na Babilônia. Quantos de nós estamos lutando para entrar pela porta estreita? É apertado.
O caminho é apertado. É apertado. Se você não suporta a crítica, você não está preparado para ir para o céu. Se você não suporta o seu pai, sua mãe, o seu líder, você está desprogramado para ir para o céu. Então temos que suportar tudo, sim. Jesus chega a dizer: olha, se te baterem de uma, dá outra, melhor do que perder. Olha, nós vamos cortar o teu dedo, a tua mão. É melhor que se perca o membro do que vá todo o teu corpo para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite é noite de reflexão profunda sobre a nossa própria vida. O arrebatamento está às portas. A segunda vinda de Cristo está às portas. E vai vir para a igreja. Espiritualmente o mundo vai ficar perturbado e a igreja vai ser arrebatada. Os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz, como falei lá no livro de Tessalonicenses, e nós nos encontraremos com Ele nas nuvens. A Bíblia diz aqui, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Aí nós vamos nos encontrar com Jesus. Que coisa linda, maravilhosa. O nosso nome será gravado em uma pedra, vestes novas. Que coisa mais linda é a igreja entrando no céu, sendo conduzido pelo Espírito Santo, entrar no tribunal, receber o galardão devido do meu trabalho esforçado e por amor, porque é lá que Deus vai colocar na cara do crente, já que eu posso usar essa expressão. Está aqui o teu trabalho, Pedro Enéas. Tu fez assim, assado. Isso aqui é palha, isso aqui é ouro. Vamos separar agora. Preste conta comigo. Vai lá, o Pedro Enéas se apresenta. Vem lá, o Justino se apresenta. Olha, tu fez isso aqui assim, assim, assim. Tu fez alguma coisa por amor, outra tu fez para te promover. E o reino de Deus tu promoveu quando? Porque o meu nome não saiu na lista dos que cooperaram, dos que varreram, dos que pintaram. Não fui agradecido por isso. Aprendamos. Porque eu doei isso aqui para a igreja e meu nome não apareceu. Por quê? Aprenda. Se apareceu o seu nome, ok, não é pecado. Mas se não apareceu também, se você começar a reivindicar glória para si, o seu nome também não vai estar lá escrito no livro da vida. Pode complicar. Há situações que não vai nem chegar no tribunal, nem ser arrebatado. A partir de hoje nós vamos fazer as coisas de Cristo com amor. Com amor. Com amor. Vamos tomar a nossa vida ao Evangelho, gastar a nossa vida com amor. A igreja não tem partido. A igreja não é partidária. A igreja não tem pequenos grupos ou grandes grupos. A igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Todos os trabalhos é de responsabilidade do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós. Fomos enxergados nesse corpo pela bondade e a misericórdia do Senhor. Nós estávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verdadeiramente ele foi maltratado, como ovelha muda foi levado até o matador. Diz o profeta Isaías no capítulo de número 53. Alegrem-se, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você pode fazer sinais e maravilhas na terra,
usando o poder que Deus deu para a igreja. Mas primeiro ele diz: te alegra, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, ainda tem tempo de ser recolocado. Amanhã pode ser tarde demais. O arrebatamento pode acontecer daqui a uns minutos. E Jesus voltará a segunda vez a essa terra. E a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem vai estar se lamentando na grande tribulação aqui, muitos deles são os povos judeus e os outros povos que sequer quiseram aceitar, se converter a Cristo Jesus. Onde está uma pessoa que deseja reconciliar-se com Deus? Onde está uma pessoa que deseja fazer ou refazer o seu pacto com Deus? Onde está uma pessoa crente ou não crente, que não tem certeza da sua salvação e deseja repactuar com Deus nessa noite? Você tem oportunidade nessa noite. Jesus Cristo voltará para a sua igreja de forma espiritual, e a igreja vai embora para o céu, entra no tribunal, participa das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, na terra, a primeira fase da grande tribulação é uma falsa paz, vai tentar resolver. Depois que formular o templo, ele vai entrar no templo, o anticristo vai pedir adoração. O povo de Israel já não adora mais ninguém, quebra-se o pacto, e então do céu vai se manifestar a ira de Deus. Malaquias capítulo de número 4, a Bíblia diz que não ficará nem raiz nem ramos. A ira de Deus arderá como fornalha. E eu não diria de Deus, porque a Bíblia diz que é do Cordeiro, a ira é do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Jesus está chamando, chama, está chamando. O pregador vai ali, a pregadora vai ali, a igreja vai acolá. Está clamando dentro da igreja, está clamando fora da igreja, está clamando dentro da família. Meu filho é assim, olha, minha filha é assim, mas eles estão desobedecendo. Eles estão achando que adolescente não vai para o inferno. Consertemos o nosso altar nessa noite, para ouvir o soar da última trombeta. Eu finalizo agradecendo a Deus pela palavra que nos é dada nessa noite. Que Ele nos mantenha de pé. Igreja militante, igreja da última hora. Nós temos um serviço muitíssimo grande para fazer ainda. Se ofereça no altar de Deus nessa noite. Eu quero fazer uma breve oração, Caio. Você fica mesmo aí sentadinho. Eu finalizo com essa oração. Pense na sua vida. Pense no que você ainda vai fazer. Aquilo que você já fez, glória a Deus, é aquilo que você vai fazer para o Senhor. Coloque, curve a sua cabeça por 2 minutos, para Deus ouvir, e se disponibilize e diga: eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, calmamente, suavemente, esta é a tua igreja, a tua noiva. Nós somos a eleita, comprado lá na cruz do Calvário, pelo bom e altíssimo preço. Nós custamos para ti um preço caríssimo. O teu sangue, a morte, a dor, a separação. Tu chegou a dizer: por que tu me abandonaste, meu Pai? Porque tu pegou todo o pecado da humanidade, tu carregou nos teus ombros. Eles ficaram livres, mas agora tu entrou na espada. Espírito Santo, aqui estamos nós, neste momento, nesta igreja, neste local, neste município.
Começa a despertar agora e ressuscitar dons que estão enterrados. Não mais. Começa, Espírito Santo, trazer o sopro antes do grande dia do arrebatamento da igreja. Levanta essa igreja de Porto Rico e de todo o município de Porto Rico com tanto poder e autoridade, Senhor. Essa moça, esse jovem, essa adolescente, essa senhora, Pai querido, levanta ela com poder e autoridade. O poder e a autoridade que tu deu depois da tua morte, tu disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ei, vento do Espírito, usa o grande, usa o pequeno, usa o idoso, usa agora, Espírito Santo. Usa essa irmã com o dom de profecia. Usa essa irmã com o dom de cura. Usa este homem com o dom de profecia. Usa este homem com o dom de cura, de milagre. Usa este homem, essa igreja, com autoridade. Reveste eles agora. Reveste com poder e autoridade. Sai toda a capa. Alguns deles estão se sentindo culpados, indignos, porque os nomes deles não estão escritos no livro da vida. Eu intercedo por eles agora. Todo espírito de culpa desapareça agora da tua mente. Toca na mente agora, Senhor. Sara a mente, sara o coração. No nome de Jesus. Espírito de acusação, vai embora agora. Espírito de acusação que está em algum jovem, nós te repreendemos agora. Receba perdão de Deus agora. Receba perdão de Deus agora. Receba perdão e renovo nessa noite. Receba a espada do Espírito, o escudo da fé. Receba agora as armaduras espirituais. Se levante como soldado visto por Paulo aos Efésios. Se levante agora com coragem e diga para você: Senhor, eu prometi na passagem do ano que esse ano eu ia ganhar alma, e nós já estamos praticamente no meio do ano de 2025 e eu ainda não cumpri. Eu disse que ia ser integrante de um vocal, eu disse que ia me disponibilizar, mas até agora eu não fiz. A partir de hoje, o Espírito de Deus sela homens e mulheres. O igreja. Ou você se levante para fazer alguma coisa, ou você fique adormecido. É hora da decisão. Cura agora, Espírito Santo. Cura agora, Espírito Santo. Cura a mente. Toca na mente agora, Espírito Santo. Toca na mente, toca no coração, toca no corpo físico. Doenças e enfermidade pelo poder que Deus deu à igreja para glorificar o nome do Senhor. Os milagres glorificam o teu nome, não tem nada a ver com pregador. Pregador é outro pecador. Espírito Santo, toca agora. Doenças e enfermidade no corpo, na alma e no espírito, ouça-me agora. Saia. Não estou pedindo porque Deus não mandou pedir. Deus disse: ordene. Então, no nome de Jesus, todo corpo afligido por doenças e enfermidade, saia agora. Seja ela nos ossos, seja ela na coluna, seja ela nos órgãos, seja ela no útero, no ouvido, no olho, na boca, no coração, seja qual for o tipo. Se você crer, a partir de agora está sendo dispensado uma carga de poder no teu corpo, em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba
Levante a mão assim para o céu comigo. Exercícios da fé. Só para quem crê. Quem não crê, fica aí. Diga: eu recebo de Deus agora o milagre que eu preciso. Diga: obrigado, Jesus. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar quão grande é o céu. Aleluia. No privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Não foi a vida inicial para o Senhor nessa noite. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meus, oh, como eu seria tão feliz assim. Aleluia! Quem ia saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a cruz gozo infinito. Ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também verei face a face, aleluia, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos, Pai, em Tua presença, Senhor. E nós queremos, neste momento, Pai, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E nesta noite, Pai querido, nós queremos aqui, meu Pai, falar a Ti, meu Deus, que o Senhor és o nosso Pai Todo-Poderoso. Aqui está a Tua igreja reunida mais uma vez. Vidas que Te reconhecem, meu Pai, como único e suficiente Salvador. Nós oramos, Pai, em prol destas vidas, Pai querido. E nesta noite o Senhor venha trazer o renovo na vida de cada um. Pessoas que talvez estão aqui com alguma enfermidade, que através do Teu agir, as enfermidades venham desaparecer. Pessoas que talvez estão aqui desanimadas, talvez estão pensando em parar, estão pensando em desistir, mas nesta noite o Senhor traz o renovo sobre a Tua igreja, o Senhor traz o renovo sobre a Tua casa.
nos aviva em tua presença, nos dê força para continuar. Não permita que nós venhamos parar, mas nos ajude, Senhor, a alcançar o céu de glória, Pai. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite. Fica conosco, Pai, em nome